Noite de quarta-feira movimentada no Campeonato Brasileiro. A diferença do líder Corinthians para o segundo colocado Grêmio diminuiu e o São Paulo venceu depois de 9 rodadas. Você acompanha tudo agora no placar da rodada com Abel Neto. Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, 15ª rodada e 7 jogos realizados nesta noite. A gente começa com Santos e Chapecoense na Vila Belmiro e o único gol do jogo foi esse aí, ó, lançamento do Lucas Lima para o argentino Vecchio. Ele driblou o goleiro Jandrei da Chapecoense, estava em posição legal. Olha só, aparentemente sem ângulo, mas ele deu um jeito e garantiu a vitória santista 1-0 Santos em cima da Chapecoense. Em Salvador, o Vitória recebeu o Grêmio. O tricolor gaúcho se deu bem, hein? Abriu o placar com Fernandinho, bela cobrança de falta de canhota no cantinho, 1-0 para o Grêmio. Depois essa linda troca de passes, a bola chegou para o Arthur. Olha só, passe do Fernandinho, Arthur aumentando, fazendo 2-0. Nessa cobrança de escanteio, o Vitória esboçou uma reação com o gol do David. 2-1. Mas a esperança de um empate, de uma reação baiana, terminou com o gol do Ramiro. Belo chute no ângulo, vitória do Grêmio sobre o Vitória fora de casa, hein? 3-1. Outro time que venceu fora de casa foi o Bahia. Olha só, lá no Independência, em Belo Horizonte, o juiz viu o pênalti do Fred no Zé Rafael e o Juninho bateu bem. Vitor num lado, bola no outro, 1-0 para o Bahia. E o segundo gol do tricolor baiano, também do Juninho, que acertou um chutaço de longe. Juninho, aliás, o maior pontuador da rodada até aqui no Cartola, garantindo a vitória do Bahia. Se emocionou ali na comemoração. Bahia 2-0 no Galo Mineiro. Em Campinas, olha o presente que o Léo Arthur recebeu do Edinho, hein? Ponte Preta e Curitiba, o zagueiro do Curitiba deu esse presente, o Léo Arthur aceitou, soltou a bomba e fez 1-0 para a Ponte Preta contra o Coxa. Emerson Sheik depois mostrou toda a sua experiência e categoria, pegou de primeira, de canhota, de esquerda, fazendo 2-0 para a Ponte Preta contra o Curitiba. O terceiro gol da Macaca foi do Luca. Chute forte, alto, 3-0 para a Ponte Preta. Vitória já praticamente garantida, mas ainda no segundo tempo, o Emerson Sheik fez mais um. Dessa vez dominou com tranquilidade, fazendo o segundo gol dele no jogo e garantindo a goleada da Ponte Preta 4-0 sobre o Coritiba. E o técnico Pachequinho do Curitiba foi demitido. Mais um técnico que perde o emprego nesse campeonato brasileiro. No Morumbi, em São Paulo, olha só, hein? Sal grosso. São Paulo, 9 rodadas sem vencer e a torcida apelando pro sal grosso no banco de reservas, do lado de fora do estádio. Aquele tradicional sai zica. Pelo jeito deu certo, né? Ó, 1 minuto de jogo, jogada do Cueva e gol do argentino Lucas Prato. São Paulo, depois de 9 rodadas, mais de 40 dias, volta a vencer. No Rio de Janeiro, o técnico Tite foi à Ilha do Urubu e viu um jogaço entre Flamengo e Palmeiras. Já começou com esse belo gol do Pará. Pegou na veia, como se diz no futebol, um belo chute do Pará, abrindo o placar para o rubro-negro carioca. Mas o Palmeiras reagiu. A velocidade do William no lançamento do Zé Roberto, olha só. E o William tocou na saída do goleiro Thiago, empatando o jogo. Outro contra-ataque, mais uma vez, Palmeiras mostrando velocidade. Roger Guedes. Passe do zagueiro Mina e o Roger Guedes tocou na saída do goleiro, virando o jogo para o Palmeiras. Agora, lançamento do goleiro Thiago, tudo isso no primeiro tempo, hein? O Guerreiro ganhou na raça ali do Luan e empatou. 2-2, 4 gols só no primeiro tempo. Que belo jogo entre Flamengo e Palmeiras. O Mengão teve a chance de vencer o jogo no segundo tempo. Esse pênalti do Michel Bastos no Geovânio. O Diego foi para a cobrança. E o goleiro Jailson fez bela defesa, garantindo o empate. 1 pontinho para Flamengo e Palmeiras e muita comemoração do goleiro do Verdão. O líder do campeonato, o Corinthians, foi a Florianópolis e empatou com o Avaí. O jogo teve muita bola na trave. A gente viu ali o Joel do Avaí acertando a trave. Depois o Betão quase fez. Ia ser um golaço, hein? Só que ia ser contra. Sorte do Betão que a bola foi na trave, no travessão. E o Rodriguinho também acertou a trave, ou seja, ninguém acertou o gol. 0-0 Avaí e Corinthians
um ponto para cada um e o Timão permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação? Depois desses 7 jogos, olha só, o Corinthians já teve uma vantagem maior agora, 6 pontos de vantagem para o Grêmio, segundo colocado, depois Santos, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, completando os 6 primeiros ali, na zona de Libertadores. E lá embaixo, na parte de baixo da tabela, o São Paulo, apesar da vitória, ainda na zona de rebaixamento com 15 pontos, seguido por Avaí, Vitória e o Atlético Goianiense na lanterna do Campeonato Brasileiro. 3 jogos completam a rodada amanhã. Olha aqui, ó. O Sport recebendo o Atlético Goianiense no Recife, Fluminense e Cruzeiro no Rio de Janeiro e o Atlético Paranaense contra o Botafogo para terminar a 15ª rodada do Brasileirão. Eu volto com você, William Vac. Nosso muito obrigado ao Abel Neto.